Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Kenjo, falo da província de Aichi, no Japão. Hoje é dia 4 de janeiro de 2025. Eu gostaria de falar um pouco mais a respeito de relacionamentos disfuncionais. Bom, acredito que o canal tenha entrado em modo de shadow ban aqui dentro da plataforma. Então eu já não vou medir muito o que eu falo, porque teoricamente não tem muito pra que tá fazendo isso agora, né? E aí, antes de mais nada, como em todos os vídeos que eu subo aqui no canal, eu sempre menciono que se você tem dificuldade de ver os vídeos até o final, porque o conteúdo acaba sendo muito longo, passa de 10, 15, 20 minutos, você pode clicar nessa ferramenta aqui em cima, tem 3 pontinhos. Ali você vai encontrar o acelerador de vídeo, ele acelera a voz do interlocutor em 1.5, 1.75, até 2 vezes a velocidade, fazendo com que o vídeo acabe se tornando mais curto. E outra coisa que eu costumo sempre deixar claro, antes de falar sobre o conteúdo principal de cada vídeo, é que eu vou deixar um vídeo nos comentários fixados aqui embaixo, na área de comentários, que fala sobre relativismo, tá? Então, antes de você deixar a sua contribuição, digitar alguma coisa nos comentários, uma pergunta, uma dúvida, uma contribuição, eu gostaria que você assistisse esse vídeo bem curtinho de 7, 8 minutos que fala a respeito de relativismos, tá? Nesse canal eu não falo de assuntos relativos, assim, muito específicos, tá? Eu falo de um modo geral, de um todo, tá? De modo mais generalista mesmo. E aí, sem mais delongas, eu gostaria de entrar já no conteúdo desse vídeo. Um inscrito, há um tempo, ele fez um questionamento que era: por que as jovens senhoras, né, por que as anjas, por que a mulher no geral, ela tende a se aproximar mais dos perfis de homens que são desapegados, segundo a maneira como o inscrito digitou, né? Ele perguntou por que as mulheres tendem a se apegar mais, a prestar mais atenção em homens que são desapegados, né? Mas depois que elas conquistam esses rapazes, elas se tornam chatas e exigentes e enjoadas, né? E aí na verdade, eu fiz o primeiro vídeo falando a respeito disso. Eu decidi fazer o esclarecimento dessa dúvida, segundo a minha perspectiva, em 2 partes, né? A primeira parte foi o vídeo anterior que eu fiz, antes desse vídeo que eu vou estar subindo agora. O vídeo anterior ele fala sobre o porquê que esse desapego, entre aspas, tá? Você vai ver o motivo desse, porquê que o desapego chama a atenção delas, tá? E agora nesse segundo vídeo que eu vou estar fazendo, eu vou explicar por que depois que elas estão com um homem de fato, seja ele um alfa, seja ele um shed, seja ele um intermediate aí, um médio, um homem médio, um afegão médio, tá? Qualquer um dos 3 perfis aí do masculino, seja o grande perfil genético destacado, que é o 2%, né, que eu chamo de shed, ou o destacado genético, seja o destacado social aí, né, que seria o alfa de qualquer setor aí, e seja o homem médio, o afegão médio, o homem comum. Eles, ao estar dentro de um relacionamento com uma querida, com a princesa da Disney, eles vão se deparar em algum ponto com esse momento onde a moça se torna exigente, se torna chata, ela vai ficar enjoada, ela vai ficar como se estivesse entediada, vamos dizer dessa forma. Ou caçando alguma coisa, caçando uma confusão, caçando uma intriga de algum modo, né? E aí o inscrito me questionou, eu entendi a pergunta, embora ele tenha sido mais sucinto nas palavras do que eu tô sendo aqui. Porque de fato é algo que a gente observa, né? É uma coisa que a gente observa de modo empírico, né? E o motivo é o seguinte, eu vou esclarecer aqui, e talvez eu deixe até no título da mensagem, sobre o shit test, tá? Eu enrolo muito para falar sobre esse tema, e eu vou dar uma pincelada a respeito disso aqui nesse vídeo. Não vou deixar completo, porque isso aqui é vídeo para mais de 1 hora. Mas como funciona a dinâmica do shit test. Nossa, tô conseguindo respirar que tá muito frio. O shit test consiste no seguinte: na natureza, a maior parte dos mamíferos, a maior parte dos animais, a fêmea é que seleciona o macho para cópula, tá? Para propagação genética. Então os machos tentam se validar de alguma forma para a fêmea,
eles tentam se aprovar para aquela fêmea de algum modo. E, ou seja, por exemplo, o macho de um cavalo, os cavalos, eles brigam entre eles para tentar entender ali qual que vai ser o macho mais forte entre eles. Esse macho mais forte vai ser selecionado pela fêmea, é o que sobreviveu à briga, o que não desistiu de brigar. Ele vai ser selecionado pelas fêmeas daquele harém de cavalos para cópula. Então, em tese, apenas o macho mais forte vai ter a propagação genética, né? E foi comprovado cientificamente que os seres humanos são muito próximos aí ao lobos, a chimpanzés, a cavalos, né, a qualquer um desses animais mamíferos em termos mais gerais. Porque se percebeu pela decodificação genética em estudos científicos de que apenas entre 20 a 33% dos homens que já existiram no mundo há 7 milhões de anos, 1,5 milhões de anos, se reproduziram, tá? Enquanto que 80 a 90% das moças conseguiram propagar-se geneticamente, ou seja, apenas os machos mais fortes entre aspas, tá? Mais intelectuais, mais rápidos na agilidade mental, no raciocínio lógico, no desenvolvimento de ferramentas pré-históricas do tempo das cavernas, eu não sei. Apenas os machos que se destacaram geneticamente se reproduziram de algum modo. Então é fato, tá? De que apenas os machos mais fortes eles se reproduzem, enquanto que do outro lado não é necessário que a fêmea demonstre um valor externo para a reprodução, tá? E tendo em vista isso, o que acontece? A fêmea selecionou o macho, né? Seja de qualquer espécie que eu tô falando aqui, cavalos, lobos, chimpanzés e o homem no geral. O que acontece? Ao longo de muitas gerações, a mulher foi desenvolvendo técnicas psicogenéticas, vamos dizer dessa forma, ou seja, instinto, tá? Para selecionar homens mais fortes o possível, tá? E quando eu falo de fortes, não estou falando de força no sentido físico apenas, mas caráter, personalidade, convicção, frieza, raciocínio lógico, emocional estável. Então, a mulher, seja a mulher pré-histórica do tempo das cavernas, tá? Ou seja a moça moderna que trabalha no escritório com ar-condicionado em cima da cabeça. A gente não está muito distante dessa prerrogativa biológica, tá? Eu costumo dizer que o ser humano é um ser biopsicossocial. Em todos os vídeos eu acabo mencionando isso. E que a parte biológica compõe entre 60% a 70% de nossa camada de decisões. A parte psico corresponde a 30% a 20%. E a parte social entre 20% a 10%. De acordo com o indivíduo, de acordo com o ambiente. Então, a maior parte da camada das nossas decisões, ela vai ser biológica, tá? Então, estamos sempre muito próximo dos animais, tá? A maior parte das nossas decisões, elas terão relação com as nossas características mais animais, tá? Por mais incrível que isso possa parecer. E correspondendo a esse lado animal da fêmea humana, vamos dizer dessa forma, fêmea humana quer dizer o nosso lado mais animal, tá? Que é o que predomina, por mais incrível que possa parecer, tá? A mulher, ela testa o homem, tá? Ela vai cutucar o cara, literalmente. Então eu vou dar 3 exemplos aqui de como a fêmea humana, antes, por exemplo, de selecionar o macho, ela vai testar o cara. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo, que talvez as pessoas se identifiquem, né? Tá lá o cara num bar com a moça lá, eles combinaram de se encontrar lá. Daí ela vai fazer algum comentário desgraçado sobre ele, por exemplo. Nossa, eu tenho um amigo que tem exatamente essa camisa que você tá usando. Esse meu amigo, ele é gay. Você não é não, né? Tipo assim, um jeito de perguntar pro cara, mas já dando aquela cutucada pra ver qual que vai ser a reação emocional do cara. O cara vai ficar chiliquento? O cara vai ficar reativo? Vai tentar devolver na mesma moeda? Vai tentar ofender a criatura? Entendeu? Essa é a visão. Ela quer testar o emocional dele pra ver se ele é estável, tá? Então, segundo exemplo bobo aqui que eu posso dar. Sei lá. Ela vai fazer alguma piada de mau gosto sobre alguma coisa que tem a ver com a masculinidade dele, ou que tem a ver com a mãe dele, a família dele, sei lá, alguma coisa bem de mau gosto mesmo, mas sempre muito camuflada assim com um tom de brincadeira, tá? É uma coisa bem manipulativa assim. Então, vamos lá, pensar num segundo exemplo aqui.
Exemplo assim, um segundo exemplo assim, né? Por exemplo, digamos que já estão em fase de namoro, vamos dizer assim, né? E aí existe uma regra clara entre o casal, nesse casal específico. Não tô cagando regra, tô falando que esse casal, hipoteticamente, no meu exemplo, eles definiram que eles não vão ter contato com, sei lá, o ex-namorado ou a ex-namorada dele, sei lá. Eles definiram que ninguém vai manter vínculo afetivo, vou ser amigo do meu ex ou algo do tipo. Aí, propositalmente, para tentar checar se esse cara tem estabilidade emocional, se ele vai ficar quentinho ou vai dar piti, o que ela faz? Ela testa, ela vai adicionar, sei lá, eventualmente o ex dela na rede social ou no WhatsApp, vai, sei lá, cutucar o cara pro cara mandar um oi pra ela, pra testar e ver qual vai ser a reação do namorado atual, tá? Se ele ficar quentinho, se ele der piti, se ele começar a fazer textão, ela já vai entender consciente ou inconscientemente, tá? Instintivamente, tô falando da natureza animal, que esse macho, entre aspas, macho da espécie humana, tá? Ele não é forte emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, não está apto para a propagação genética, vamos dizer dessa forma, tá? Esse é um segundo exemplo que eu posso estar dando. E um terceiro exemplo bobo que eu posso estar dando assim, entre 1000 exemplos que eu poderia dar de muitas coisas diferentes, que a gente pode configurar como um tipo de cheat test, tá? Seria, bom, o segundo agora que eu acabei de citar, seria muito próximo do que eu chamo sempre no meu canal de Dread Game, tá? Mas o Dread Game em si, ele também é um tipo de cheat test, tá? Sabe aquelas crianças que, por exemplo, você tá passando pano de chão na cozinha, a criança, ela quer entrar na cozinha porque quer entrar, porque ela quer brincar na água, porque ela quer pegar o balde, porque ela quer fazer alguma arte, né? E aí você fala, não entra na cozinha, se você pisar na cozinha você vai ver. Aí a criança, ela não entra na cozinha, mas ela coloca tipo só o pezinho, assim, ela vai lá e coloca só o dedinho pra ver qual é a sua reação, fica olhando pra sua cara, tipo assim, eu não entrei, eu só pus o dedo, tipo assim. Isso é mais ou menos um cheat test, tá? A pessoa não faz exatamente porque ela quer dar aquele tom de estou brincando, aquele tom de nossa, você tá dando chilique por nada, você tá se estressando do nada, sem motivo nenhum, eu tava só brincando. Alguma coisa mais ou menos assim, tá? Quando na realidade é clara e nitidamente um teste para saber se você consegue estabelecer limites muito claros com relação ao relacionamento, se você consegue estabelecer punições, se você consegue estabelecer parâmetros aceitáveis para estar ou não estar dentro do relacionamento. Quer dizer, ela quer testar para saber se você tem a habilidade de ir embora. Basicamente é isso. A fêmea vai testar para saber se o cara é competente o suficiente para não ter nada com ela se ele não quiser. Ou seja, ele tem mais possibilidades além dela. O cara que não tiver mais possibilidades além da querida princesa da Disney com que ele está se relacionando, ele fatalmente vai cair na situação de ficar lutando pelo relacionamento, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar tentando se validar pra ela, dizendo que ele é macho, dizendo que ele é masculino, vai ficar batendo no peito igual gorila, tentando ser o poderoso macho da selva. Ele vai tentar ficar reativo com a querida, vai ficar brigando pra provar que ele é mais do que o que ela tá zoando ele. E na hora que ele fizer isso, automaticamente ele já provou pra princesinha da Disney que ele não serve para bosta nenhuma, tá? Então, um terceiro grande exemplo que eu poderia dar aqui de testes de paciência, ou testes de limite, ou testes de masculinidade, no caso, generalizando tudo, um cheat test, tá? A mulher já tá casada, já estão estabelecendo um casamento, mas já tem filhos, já tem conta bancária conjunta, a casa já tá no nome do casal, e se houver um divórcio, a casa já vai pra querida, fatalmente, como a lei da maior parte dos países pré-define, né? Então, o cara já tá preso dentro de uma relação, tá? Então ela já tá, entre aspas aqui, como os meus dedos, né? Já tá com a faca e o queijo na mão. Então se ele resolver sair agora do relacionamento, ele já perde os filhos, já tem que pagar a pensão, já perde a metade do imóvel, já perde metade do patrimônio que ele conquistou sozinho antes de conhecer a princesa, e coisas do gênero, como já é cansado de se saber, que tá cansado de acontecer por aí no mundo, né? O cara já tá nessa situação, então nesse terceiro exemplo hipotético, a moça começa a ficar sempre emburrada. É aqueles casos de moça bicuda que você vê nos restaurantes por aí. Eu não sei se a pessoa que tá inscrita aí, que já viu, já tenha percebido.
Muitas vezes você vai num restaurante, é bem comum, tá? Bem comum mesmo de você ver por aí. Se você prestar bem atenção, você vai perceber isso acontecido. Cara, se olhar bem nas mesas, você vai ver sempre um caso desse. Um cara gordo, bem mal cuidado, bem maltratado assim, e uma mulher bicuda. Aí a criança tá fazendo alguma coisa, alguma arte, a mulher não põe disciplina, deixa a criança fazer o que quer, fica lá comendo, mexendo no celular, o cara fala qualquer coisa, ela já dá um coice no cara, meio que tratando o cara com frieza, com desdém, e paga a conta aí, eu tô aqui comendo a minha batatinha, a criança ciscando no chão, aquela coisa bem largada mesmo, assim, bem... Basicamente isso é um tipo de shit test, tá? Essa atitude de frieza da mulher é mais ou menos como se ela quisesse assim dizer: eu não preciso de você pra nada. Você tá aqui e você já tá fazendo um favor em pagar tudo. É mais ou menos isso, tá? Isso de uma certa forma, é um shit test, tá? Geneticamente, biologicamente falando, instintivamente, animalescamente falando, a mulher tá testando a capacidade desse cara de ser forte, de ser... resiliente mentalmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, socialmente, tá? É basicamente como os animais faziam na selva, tá? Sempre a natureza vai testar o macho. As fêmeas teoricamente não vão precisar de um teste, tá? Como nunca precisaram. Et al, de acordo com o estudo que eu mencionei aqui no início do vídeo, tá? Mas os homens sempre serão testados ou por outros machos da mesma espécie, ou pela própria natureza em si, ou pela fêmea, tá? E nesse caso, o shit test, ele funciona como um mecanismo de seleção mesmo, genética, tá? Aquele macho que tem um distúrbio hormonal que faz com que ele seja reativinho e fique chiliquento quando a mulher zoar a cara dele na frente de todos, ou que ele não consiga, ele desenvolva uma dependência emocional porque ele um polo feminino muito forte. E aí ele tem que ter uma mocinha do lado dele, senão ele morre do coração se a mocinha abandonar ele. Aí ele vai ficar se validando, se arrastando no chão para ela pisar. E ele nunca vai conseguir ir embora. E vai sempre permanecer nessa situação. E sempre a moça vai acabar shit testando mais e mais. Cada vez com mais intensidade, cada vez com mais grosseria. Cada vez forçando mais a masculinidade dele. Até o ponto que ele fica reativinho. E aí você tem esses casos de feminicídio por aí. E etc, etc, tá? Então, eu agradeço a você que chegou até o final desse vídeo. Basicamente eu tentei explicar por que uma moça, ela não estando dentro da relação com um homem, ou seja, ela estando num encontro casual, ou numa roda de amigos com um cara que ela tá começando a gostar dele, começando a ver características nele que talvez a atraiam, ela vai testar esse cara, tá? Ela vai se tornar chata, exigente, intransigente, de uma certa forma, sempre com um tom de brincadeira, um tom de, ai, não era bem isso que eu tava querendo dizer, você que entendeu errado. Mas no final é um teste genético, tá? É instinto. Ela controla isso de certa forma, conscientemente, sem saber o impacto que isso terá dentro do cara. E de certa forma ela não controla, porque isso é parte de uma prerrogativa intrínseca de gerações passadas, tá? Então é algo que tem muita relação com o inconsciente coletivo, o inconsciente feminino, tá? O subconsciente no geral. Eu tentei explicar por que as moças se tornam assim, chatas, insubmissas e insalubres dentro das relações, estando dentro da relação, seja essa relação com o Shed, né, que é o que eu chamo de 2% genético destacado, ou seja, dentro de uma relação com o alfa, né, que seria o destacado financeiro, ou o destacado social em outros setores, né? Ou seja, com um homem mediano que porventura possa ter dado sorte de ter encontrado uma querida que engoliu ele, né? Que normalmente não acontece. E é isso, e elas vão se tornar bem testativas, tá? Elas vão testar e testar e testar. Esse mecanismo ele não desliga só porque a querida entrou dentro de uma relação, tá? Ah, agora que eu já escolhi o cara, agora que eu já sei que o cara está apto para uma relação, então o mecanismo de testes desliga. Não, ele nunca desliga, tá? Semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, o cara vai ter que passar por algum tipo de humilhaçãozinha, ela vai fazer algum teste psicológico no cara, testar a masculinidade dele, fazer uma ofensa velada, dizendo que é só brincadeira, que ele entendeu errado, mas na realidade é um tipo de teste para saber, bom, hoje em dia de forma moderna, se você masculino, se você é homem, gado,
alfa, shed, sei lá o que você é, se você tem condições de ir embora, se você tem condições de abandonar ela sem sentir o pesar de perder a princesa da Disney, tá? E é isso que eu gostaria de deixar aqui no canal. Se você chegou até o final, meus parabéns. Eu agradeço a todos e tenham todos uma boa tarde.